Olá pessoal, fazendo mais um vídeo, aliás eu vou tentar fazer mais vídeos aí com mais frequência e vídeos mais curtos, para ver se dá uma guinada melhor aí no canal, né? Mas de qualquer maneira, hoje falaremos sobre globalismo, Copa do Mundo e tudo o que ocorreu aí nesse um mês do grande evento mundial. Será que existe uma relação, meus caros, entre o que ocorreu na Copa do Mundo com o globalismo, com a política? Ocorreu alguma relação em termos de manipulação de resultados por conta de alguma, digamos, agenda política ou agenda globalista? Essa é a questão que eu quero colocar aqui para você. Porque vocês sabem que alguns vídeos que eu fiz, eu falei sobre globalismo e disse que isso é uma realidade. No entanto, tem tanta gente maluca na internet que está falando tanta abobrinha em relação a algumas coisas que acontecem no mundo, fazendo conexões indevidas, usando de falácias. E lembrando, hein, que muitas vezes você pode usar uma falácia, mas ainda assim aquilo ser uma realidade, né? Porque quem nega isso, ele vai cair na chamada falácia da falácia da falácia, que é o que eu já tinha mencionado em outro vídeo, aí vocês podem ver. Agora, será mesmo que é possível manipular o resultado de um jogo de futebol? Essa que é a questão que eu quero colocar aqui. Porque, veja só, a gente sabe que um determinado grupo, ou uma determinada pessoa de influência pode, sei lá, eventualmente comprar um juiz para que o resultado ali seja manipulado. Mas ainda assim, mesmo que você compre o juiz para manipular algum resultado, isso não é garantia que aquele time que vai ser prejudicado realmente vá perder o jogo. Ele vai ser prejudicado de alguma maneira, né? Porque o juizão lá não pode fazer as coisas às caras largas, né? Ele não pode simplesmente roubar descaradamente o outro time. Ele tem que fazer a coisa de uma maneira muito sutil, óbvio, né? Senão todo mundo vai saber que não é real aquilo. Então eu fico me perguntando como é possível manipular todos os resultados de todos os jogos da Copa do Mundo para que aquela seleção específica seja campeã. Vocês acham mesmo que isso é possível? Ora bolas. É isso que eu pergunto. Inclusive eu postei aqui na internet, na verdade, melhor dizendo, no Facebook, um textinho falando exatamente sobre essa questão. Eu vou ler aqui para vocês, mas fui eu mesmo que escrevi. É o seguinte: gostaria de falar um pouco sobre a suposta manipulação de resultados na Copa por conta dos tais globalistas, influenciadores do mundo. Todos sabemos, ou deveríamos saber, que o futebol, assim como a vida, é contingencial, né? Então, como é possível que o placar, ou no mínimo a vitória de um determinado time, seja armada? Poderíamos até admitir 1 ou 2 jogos armados, mas todos os jogos armados? Você realmente acredita nisso? Grande teórico da conspiração, é a pergunta que eu faço aqui. Fato é que, com a acusação de falcatrua globalista em jogos de futebol, não se está só espalhando boatos sobre presidentes, mandatários e políticos, mas também acusando, sim, acusando todos os jogadores que lá estiveram, comissão técnica, juízes, etc, 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 de participarem de uma suposta armação a nível global. Pois para que esses atletas percam de propósito, eles teriam que estar cientes disso. Não é verdade? Inclusive, se você tiver essa dúvida, vai lá perguntar pro Neymar, né? Ele deve saber. Vai lá no canal dos Desimpedidos, lá que os caras conhecem os jogadores de futebol, e pergunta para eles vão poder responder se tudo é uma grande armação, né? Bom, então eu queria saber se os conspiracionistas pagam essa conta, porque o débito fica muito alto, né, para admitir essa tal teoria. Mas se é o caso de dizer que forças espirituais, né, se você quiser espiritualizar a coisa, dizer que elas influenciaram o resultado, eu gostaria de saber se há alguma evidência disso, diferente da que existe desde a invenção desse esporte. Isso eu estou falando não porque eu acredite que o esporte é influenciado por forças espirituais. É uma coisa que não tem como saber, na verdade, né? Mas o que eu estou dizendo é, sempre existiu um elemento contingencial nesse esporte, nesse futebol, assim como existe na maioria dos esportes, né? Bom, na verdade todos. Porque o mal aqui não é só a acusação que se faz por essa conspiração esquisita, cheia de falácias. O celular apitando aqui. Mas se ignora também todo o trabalho das formações de base de um time, dos treinos constantes e mais um montante de variáveis que fazem dessa história um negócio risível. Veja que estamos, de certo modo, em pleno campo da falácia da causa única, porque eles dizem que a única causa para o time ter sido campeão, no caso a França, foi porque os globalistas elegeram esse time para ser campeão. Então a única causa dele ser campeão é essa? Puxa vida, hein?
Eu quero que você me prove isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. Aí eu falei, me desculpem por falar assim, mas acho que esses caçadores de pelo em ovo da internet deveriam refletir com mais maturidade antes de falar tanta bosta em nome, eu gostei desse bosta, em nome do apocalipse de João. Tudo, né, que eles falam é em nome do apocalipse. Dizendo ao fim do mundo, né? Quer dizer, desde, meu Deus do céu, né? Desde o primeiro século estão falando que é o fim do mundo, gente. Pelo amor de Deus. Olha só. Sobre globalismo, posso dizer que existe um horizonte de verdades e evidências a respeito do tema, que eu sempre admiti no meu canal, nunca neguei isso. Mas não por causa da imaginação fértil desses malucos. Então veja bem, se você pega um jogo de futebol onde está lá, sei lá, 2-1, né, para a Bélgica, aí você tem, deixa eu só tirar aqui o som do celular, que senão essa porcaria vai ficar pitando toda hora aqui. Vamos lá, não perturbe, pronto, não vai perturbar mais. Veja só, você está num jogo, né, que você está vendo lá 2-1 para a Bélgica em cima do Brasil. Aí, sei lá, 40 e tantos minutos do segundo tempo, cara, o Neymar vai lá e chuta uma bola no ângulo. Aí você fala, porra, vai ser gol, cara. Infelizmente aqui na minha casa tem delay na televisão, quando eu estava vendo esse lance, eu percebi que ninguém gritou, eu já sabia que não ia ser gol. Que é uma merda, né, eu tenho que configurar essa TV, mas agora nem adianta, já acabou a Copa, né. Mas enfim, o cara chutou a bola no ângulo e o goleiro fez uma puta de uma defesa, cara. Eu falei, pô, poderia ter sido gol, ou poderia não ter sido gol. E o que isso significa? Que há uma contingência aí, né? O goleiro conseguiu se esticar ao máximo e defendeu a bola. Poderia ter ficado 2-2, ido para a prorrogação e acontecido uma outra coisa que não aconteceu, infelizmente. O Brasil perdeu. Aí eu pergunto, como cargas d'água os globalistas fazem para manipular esse negócio, velho? Me diz qual que é o segredo, porque eu quero saber, mano. E assim é, em todos os jogos, em todos os lances. Cada lance do futebol não tem como ser controlado pelos globalistas. Pelo amor de Deus, gente. Como é que vocês acreditam num negócio desse sem um pingo de evidência quando você começa a refletir mais claramente a coisa, né? Reconhecendo que há uma infinidade de variáveis. Não só em um apenas jogo de futebol, mas em todo o contexto do esporte, né? Que inclui, como eu falei aqui, formação de base, convocação de jogadores, treino, uma afinidade de coisas. Como é que você vai dizer que os caras conseguem literalmente manipular o resultado? A não ser que você diga, como eu mencionei antes também, que sejam forças espirituais. Aí, infelizmente, não tem como lidar mais com essa questão, porque a gente já está no horizonte, né, do suprassensível. Enfim. Mas agora, só para finalizar esse vídeo, deixar claro para vocês o que é realmente globalismo. Primeiro que você não pode sair também demonizando as coisas, né? Dizer todo globalista é satanista. Quem falou isso para você, velho? Onde você viu isso, que todo globalista é satanista? Todo globalista é, na verdade, utópico, que cai sempre vai cair, na verdade, numa distopia. Porque essa utopia nunca vai acontecer, esse mundo perfeito dos globalistas. O mundo não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Embora você possa até querer acreditar nisso. Ele pode melhorar, né? Na verdade, se você vê num passado remoto, até os dias de hoje, o mundo melhorou um pouco. No quesito saúde, na medicina, em vários aspectos. Mas também piorou. Tem o ônus e tem o bônus. Talvez o ônus... Aliás, o bônus, melhor dizendo, seja melhor que o ônus. Eu não sei ao certo. É uma questão a se avaliar. Mas a questão aqui é a seguinte. Se você soma globalismo mais tecnologia igual a positivismo, você vai ter vários aspectos que envolvem substituição de trabalho humano por tecnologia. Na verdade, isso é uma contingência. Isso vai acontecer necessariamente. Porque o avanço tecnológico não vai parar. Tá? Mas, obviamente, isso pode ser usado para o benefício de uma teoria política globalista, por que não? Você pode pensar, por exemplo, também naquele velha questão de se acabar, né, com o dinheiro impresso e, por conta disso, ter mais controle de questões relativas a operações financeiras, né? Quem vai dar as cartas sempre vai ser aqueles caras que têm o controle desse dinheiro virtual, digamos assim. Eu não estou falando dos bitcoins, pelo amor de Deus. Se tiver concorrência, aí não tem muito problema, né? Outra questão. Carros sem motoristas humanos, na verdade não carros, não só os carros que não vão ter motoristas humanos, né? Mas você vai ter cidades inteiras que são ditas como inteligentes porque elas são controladas por uma central específica, né? E isso vai, digamos assim, evitar todo tipo de acidente que ocorre no trânsito e que mata muita gente mesmo, né? Se você pega as estatísticas, anualmente morre um punhado de gente, até mais do que em guerras, né, que aconteceram aí no século XX. Isso significa que cidades inteligentes são alguma coisa boa? Bom, de novo, você tem o ônus e você tem o bônus.
o ônus pode ser um controle tal que seja impossível fugir dele. E isso significaria dizer que seria a total submissão a esses controladores, né? Outra questão, que aí já faz parte da agenda globalista, abrir as fronteiras e ser a favor do multiculturalismo. Isso aí é velho, todo mundo sabe, né? Outra questão, ênfase nos males da civilização ocidental. Os caras vão lá levantar grupos que criticam o patriarcalismo, criticam o racismo. Enfim, essas questões, na verdade, se você for analisar, você vai perceber que tem um ponto de verdade. O que ocorre é que ele é, digamos assim, desvirtuado por uma outra questão. Sempre a melhor mentira será aquela que possui uma meia-verdade, né? Então, é uma questão também a de se peneirar essas análises. Que o globalismo, ele nada mais é do que uma ameaça às soberanias nacionais. É uma ameaça, inclusive, também, embora muita gente diga que não, uma ameaça ao liberalismo econômico. Por que você... Aí você vai perguntar, mas como assim? Se os caras são capitalistas, por que eles são uma ameaça ao capitalismo, ora bolas? É simples, meu caro. O que eles fazem não é liberalismo econômico. O que eles fazem é uma manutenção de oligopólios e de monopólios. É uma coisa óbvia, né? Porque se eles querem manter a centralização, é necessário para que isso ocorra, manter o poder da economia, manter o dinheiro. Quer dizer, para centralizar, você tem que impedir a concorrência. E se você impede a concorrência, você está literalmente negando o liberalismo econômico. Só que aí fica a pergunta, né? Até onde vai o nível de ambição desses grupos, dessas pessoas, dessas famílias e castas, etc. Rockefeller, Rothschild, sei lá, George Soros, etc. Até onde vai a ambição dessas pessoas? Ora, isso vai depender de cada indivíduo e do grupo que ele está inserido, né? Então não há como você delimitar claramente qual é o nível de ambição desses grupos ou dessas pessoas. Por isso, a gente não tem que estranhar muito quando esses caras financiam grupos dissonantes, né? Por exemplo, de um lado eles financiam por algum motivo o Islã, por alguma necessidade contingencial. Por outro lado, eles podem influenciar as feministas, né? Que relação tem feminismo com o islamismo? Eles podem financiar até mesmo grupos de direita, por que não? Vai depender do estratagema, né? Esses dias eu estava conversando com um camarada meu aí, ele falou que até o Eric Voegelin teria sido financiado, junto com Hans Kelsen, pela família Rockefeller, se eu não me engano. É uma questão a se averiguar, mas por que eles fizeram isso? Outra coisa é que a contingência da época, né? Isso lá na década de 20, 30, não sei, mais ou menos, é bem diferente da que a gente tem hoje, né? Então isso precisa ser avaliado à luz do contexto. Sempre façam isso, pelo amor de Deus. Então é isso. Eu, sinceramente, não acho de modo algum que os jogos da Copa foram manipulados, mas ao mesmo tempo eu não nego que exista uma utopia globalista. Ela existe. Agora, se ela vai se concretizar em ato, acho muito difícil, simplesmente por conta da pluralidade que existe no mundo.